tu não é insustentável. O que vai acontecer com isso? Nas pequenas, vão demitir todo mundo. Vão buscar o filho mais novo para botar a trabalhar desde cedo. Ou então vão contratar uma pessoa free, ou seja, por fora. E aquelas maiores e as grandes, o que vão fazer? Vão demitir quem ganha mais, contratar gente ganhando menos. E aí, quem são essas pessoas que vão ser contratadas? Aquelas que foram demitidas ganhando mais. Então, tu demite alguém que ganhava ali R$2.000 e contrata ganhando 1.700. Aí, aqueles que ganham menos, que talvez tivesse uma ambição, tivesse uma chance de começar a ganhar mais, daqui a pouco vão para a informalidade. E daqui a pouco, os outros ainda nem informalidade vão ter. Então, aonde que está o segredo de tudo isso? Onde é que está o lado bom dessa história? Por quê? Tu não vai ter 2 dias de folgas. Talvez tu fique permanentemente de folga. Aí, eu te pergunto, e o funcionário, aquele que quer trabalhar, que quer ganhar mais, que tem competência, que tem tempo, que tem saúde, que quer fazer que quer fazer, construir, da onde que ele não pode? Ele está engessado, é proibido. Por que não, ao invés de fazer 5x2 ou 6x1, vamos deixar por hora? Quer trabalhar 6 horas, trabalha 6. Quer trabalhar 4, trabalha 4. Quer trabalhar 12, trabalha 12. Mas tu tá limitando a capacidade produtiva do cidadão. Essa escala 5x2 vai dar uma quebradeira terrível. E é por isso que o governo não quer que seja imediatamente aplicado, se passar. Ela quer que estoure no próximo governo, que pode ser deles mesmo, porque aí não importa, já passou, já ganhou a eleição. Então, pode ser na mão do outro ou na tua. Então, a pré-candidata coloca como um marketing. Eu acho que é a picanha e a cervejinha da eleição passada. Beleza. Temos um áudio aqui, vamos colocar no ar. Vamos lá, então. Bom dia, meu amigo Diogo Machado, tudo bueno? Meu Luiz aqui, tranquilo. Aí, larga uma pra nós aí do Gilberto Gomes, história do meu petiço. Bom dia, Diogo. Pergunta pra ela qual é os planos dela na saúde. Pra saúde. Porque a saúde no Brasil tá deixando a desejar. Diogo, pergunta pra ela. Genesi Escobar tá fazendo a pergunta. Qual o projeto dela pra defensoria da lei da inclusão ao aspecto autista e inclusão, a fibromialgia e a epilepsia de difícil controle? Que projetos ela tem nesse tema? Diogo, pergunta para ela. Sim, mas isso aí é uma pergunta. Pro Luiz eu já tinha falado bastante sobre a saúde, né? Eu acho que eu fiquei uns 15 minutos aqui falando só sobre saúde. Saúde é o nosso maior mal, a nossa maior dor daqui da região, né? Eu vou tentar resumir, assim, só para não deixar ele no vácuo. Pelotas, a nossa cidade polo de hospitais, de tecnologia, hoje tem uma fila de 30% da população local lá esperando por atendimento. Imagino que isso reflete nos municípios ao redor. Praerval, Pinheiro Machado, Arroio Grande, enfim, toda a nossa região. Então, óbvio que a gente não vai ter uma atenção maior enquanto não tiver uma representatividade maior, alguém que lute pelas nossas dores. E isso é um ponto crucial. Enquanto os outros deputados das outras regiões estiverem olhando para eles, e eles não estão errados, a gente não tem ninguém que olhe para nós. Então, primeiro ponto, Luiz, termos representatividade. Deputados estaduais e federais da nossa região, que vão brigar pelo pedaço do bolo que nos cabe. A Genesi, eu acho que é, né? A Genesi me pergunta sobre espectro autista. Isso é uma bandeira que eu levanto fortemente, principalmente porque eu sou mãe Genesi. E eu sei, quando o filho tem febre, quando o filho tem uma dor de barriga, a gente fica em desespero. E quando um filho não tem um laudo que pode mudar a vida dele, nossa, aí eu não consigo imaginar o tamanho dessa dor dessa mãe. E na minha campanha de candidata a vice-prefeita em Pelotas, foi uma das demandas que eu mais ouvi. Atenção aos autistas, às famílias dos autistas, que hoje é uma grande realidade. São seres de luz, são seres sensíveis. Na maioria, uma capacidade incrível, inteligentíssimos, mas eles precisam de uma oportunidade.
E tu negar a oportunidade para uma criança, para um jovem, é tu negar um potencial futuro. Eu vou olhar com toda a minha força, com todo o meu carinho. Eu quero que exista núcleos de laudos, com psiquiatras, com psicólogos, com neuro, com assistência para essas crianças, para esses jovens e para os pais, para a família que estão acompanhando, para que isso seja neutralizado os limites e que seja ampliados os horizontes. De que forma? Na forma da educação, na forma da saúde, na forma da cultura e do lazer. Aí esporte, enfim, as formas que a gente possa ampliar esse serviço. A gente pode jogar isso para dentro da rede de educação, mas a gente pode também ter vertentes separadas. Construir isso através do governo estadual e também, quem sabe, com a iniciativa privada e diretamente discutindo com os municípios, na educação dos municípios, porque é uma realidade e se a gente não trabalhar ela agora, ali adiante vai nos engolir, porque isso mexe com a estrutura da família. Como é que uma mãe trabalha tendo que cuidar, tendo que dar atenção? Muitas das vezes é uma criança completamente saudável, com desenvolvimento cognitivo perfeito, mas ela não consegue ficar sentada dentro de uma sala de aula, mas ela precisa aprender, ela tem para dar, ela tem para oferecer. Aquela mãe precisa se dedicar a ela. E como é que fica o trabalho, como é que fica a profissão, como é que fica a assistência a essa mãe? Tudo isso, para mim, engloba um projeto para atenção ao autismo. Muito bem, a Genesi e o Luiz, né? Participando do casal, sempre participando aqui conosco. Então a gente continua aqui, agora olhando para a Adriane Cultural, na literatura, no cinema e ou na música. O que a inspira ou a inspirou ao longo da sua trajetória, Adriane? Bom, eu sempre fui uma pessoa muito eclética. Gosto de tudo, vou do A ao Z, eu gosto de cantar, gosto de dançar, já fiz aula de canto, já fui primeira prenda, já dancei em CTG. Sou atleta, metida atleta, né? Porque com 48 anos e fazendo política, não tendo tempo de fazer um fortalecimento muscular, não dá para ser atleta, né? Mas eu tento sempre que posso praticar um esporte, porque isso é saúde, é prevenção. E também é cultura, é lazer, é social, é interagir com as pessoas, é se doar, é aprender o tempo todo a ceder, né, a comungar. Então, para mim, esporte e lazer é muito mais do que uma prática de algo que tu gosta de fazer, é socializar. Mas, para mim, a música é libertadora, porque a música te muda o estado de espírito. E, para mim, o meu início marcante é o CTG. As nossas tradições. Eu sou alguém bem tradicionalista, que gosta de entrar no carro e botar uma música gauchesca. Até hoje gosto de botar as antigas e ficar cantando. Meu filho diz, fecha a janela para ninguém te ver. Fica com vergonha. E Zezé de Camargo, gosta? Adoro um Zezé de Camargo. Como eu disse, eu sou eclética. Do pagode, a sertaneja, ouço um jazz, o que tu me convidar. Só não me convida para esses funk que aí... eu não consigo gostar, sabe? Não consigo ver voz, não consigo entender o som, a letra é muito confusa. Não dá. Aí eu acho que eu fiquei fora. Mas o resto... E nos seus restaurantes tem apresentação também? Não. Os meus restaurantes ficam dentro do aeroporto. Então é uma área restrita. Não posso ter. A única coisa que eu tenho é som ambiente. Legal. Bom, Adriane Rodrigues, pré-candidata a deputada estadual pelo Republicanos. E o seu partido integra a coligação que apoia a pré-candidatura de Luciano Zucco ao governo do Rio Grande do Sul pelo PL. E a base de apoio Republicanos, Partido Progressistas, Novo, Podemos, e o Republicanos apoia a pré-candidatura do deputado federal Ubiratã Sanderson, do PL, ao Senado em 2026, aqui pelo Rio Grande do Sul. Gostaria que você discorresse um pouco sobre esta parte. Olha... é com muito orgulho que eu defendo esses pré-candidatos. O Sanderson, particularmente, nosso deputado federal, que vem da Polícia Federal, um cara de uma postura inquestionável, um dos políticos mais sérios que eu conheço. É difícil tu encontrar na política pessoas sem vaidade. O Sanderson não tem vaidade alguma. Ele é um cara verdadeiro, que mete a cara, trabalha arduamente, recebe todo mundo e tem uma vontade enorme de transformar.
entrou na política por acaso e não por acaso se tornou nosso pré-candidato por aclamação. Eu admiro muito e gostaria que a população no todo conhecesse um pouquinho do Sanderson. Acho que no período eleitoral vai ter essa oportunidade e eu vou poder levar a cada canto que eu for o nome dele, o trabalho dele. O Zuco, um deputado mais votado do estado, também começou junto com o Sanderson, começaram do nada e conseguiram mostrar para o estado e para o país um pouquinho da sua garra, né? O Zuco com toda a sua força, com o seu dinamismo, trabalho forte, pesado, alguém que atua sem medo, destemido. E eu acho que a gente precisa, hoje em dia, dessa força, desse compromisso. E ambos são conservadores, defendem Deus, pátria, família e liberdade. Então, eu não poderia estar mais alinhada. Para mim, assim, quando eu defendo o Zuco, defendo o Sanderson, faz parte do meu projeto. E para eu ser deputada e ter um governador e ter um senador que comungam das mesmas ideias, é um trabalho natural. E é assim como para eles, eu tenho certeza. Se eleita for, poder contar com uma deputada que está alinhada. Inclusive, sexta-feira eles estarão em Pelotas, né? Nosso evento de pré-lançamento à noite da majoritária e ao meio-dia o encontro das mulheres, que eu estou organizando para a Joyce Zuco e a Silvana Covatti. A Joyce, que é a esposa do Zuco, e a Silvana, que é a nossa pré-candidata a vice-governadora do estado, ela do Progressista. É um evento de mulheres, onde nos reunimos, sentamos e conversamos olho no olho. Elas dão toda a atenção para as mulheres, escutam e conhecem a nossa realidade. Conseguem ter uma ideia das nossas demandas, das nossas peculiaridades aqui da região. E elas estão percorrendo o estado inteiro para isso. Isso é muito importante, ouvir as pessoas, porque os políticos têm mania de quererem ser ouvidos, mas eles não dão essa atenção para o eleitor. E elas estão ouvindo, elas vão na frente, elas escutam, recebem os projetos, as mulheres apresentam projetos em todas as áreas e elas levam isso para o Zuco. E isso vai estar na mesa dele quando ele assumir, se eleito for. Então, eu acho muito importante essa participação e todas as mulheres de Erval, aqui da região, que quiserem comparecer, sexta-feira, ao meio-dia, me chama lá no Instagram, me procura lá nas minhas redes sociais, Adriane GR, e a gente pode conversar, combinar, trocar ideia, e se não puder ir no almoço, me encaminha também teus projetos que a gente vai levar para Joyce e para Silvana. Inclusive, nós estamos à disposição, tá? Nessa área de Pelotas, Erval, Arroio Grande, algum jantar de confraternização, futuros, né, jantares, almoços. A gente desloca a nossa equipe, nós temos o repórter correspondente na cidade de Arroio Grande, o Matheus Fernandes. A gente se combina com os partidos aí já vai estar na minha lista, então. Para fazer essa matéria com vocês, como a gente já deu oportunidade, também o pessoal do PDT, o PT, então aqui nós somos imparciais. Nós damos oportunidade para todos os partidos, a imparcialidade em primeiro lugar, a ética trabalhista. Bom, para finalizarmos, uma provocação. O que a Adriane da maturidade diria a Adriane dos anos 90 e 2000? Olha, que reflexão. Acho que todo mundo diz sempre, em algum momento da vida, nossa, como eu queria ter essa experiência com 20 anos atrás. Mas o que a gente faria de diferente? Eu vou te dizer que eu não faria nada. Porque a Adriane de hoje é resultado de tudo que a Adriane foi nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000. E a gente tem que se orgulhar mesmo dos nossos erros, porque eles nos ensinam. Se não nos ensinaram nada, a gente estagna. A gente não muda. A transformação é a nossa evolução. E se a gente quer apagar o passado, a gente quer apagar a nossa história. Se a gente não se orgulha dela, então a gente não aprendeu nada. Bem isso. As últimas palavras, então, para se despedir aqui desta grande entrevista no Interviews da pré-candidata. Bom, eu quero convidar a Erval, eu quero convidar a região sul para nós começarmos a escrever uma nova página da nossa região. Somos tão grandes, temos tantos potenciais, mas não somos vistos, não somos ouvidos e ainda por cima somos calados. Essa responsabilidade é nossa, está na nossa mão. Ela faz plim-plim de 2 em 2 anos.
E essa, agora em outubro, é a oportunidade de escolhermos um novo caminho que vai durar mais 4 anos nas nossas vidas. Não espere para fazer depois. Aqueles que são idosos ou os mais jovens que não têm obrigatoriedade de votar, exerçam seu direito de cidadania. Votem, escolham. Não deixe que os outros escolham o teu destino, porque ele está na tua mão e só na tua, e só tu pode fazer isso por ti. Vota consciente e cobra depois daquele que tu escolheu. Não precisa ser a Adriane, o Zé, a Maria, mas escolhe alguém da tua terra, que te conhece, que tu conhece, que tu vai saber onde cobrar depois. Porque se tu escolher lá de cima, ele vai olhar para a terra dele. Enquanto a gente pede e a gente insiste pelo nosso espaço, os outros vão lá e conquistam. Vamos fazer igual, vamos usar esse exemplo e vamos transformar. Muito bem, inclusive nós estamos à disposição aqui para um possível debate aos pré-candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul, via WhatsApp, né? Montar, quem sabe, pelo Zoom, pelo WhatsApp. A emissora aqui, apesar de ser mais localmente aqui, mas nós temos um trabalho de redação, tá? Com as principais informações referentes às eleições de 2026. A gente coloca à disposição também para subir o nível aqui, viu? Tá ótimo. Bom, gente, eu quero agradecer o espaço, Diogo, a rádio, ao município. Eu acho que isso é uma das grandes oportunidades que a gente busca de ampliar nossa voz, né? E convidar vocês para me seguir nas minhas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, Adriane Rodrigues, no Instagram é Adriane_GR. Estou também disposta, aberta, sempre à discussão, sempre à conversa. Eu acho que a gente está em eterna mudança, em evolução. Posso mudar os meus pensamentos, só não mudo os meus princípios. E quero construir junto com todos. Eu quero ser uma voz para a tua voz.